Não existe hoje, né, uma opinião. O que existe é uma opinião geral. Você gosta ou de placa ou de sucção. Nós vamos dar a nossa opinião pessoal, né, Renata? E também Sim. profissional de como a gente trabalha com crio de placas e sucção. E eu espero que vocês gostem. A gente pode fazer uma interação também com vocês, né, a respeito de crio e saber um pouco de vocês também, como que vocês trabalham e qual é os resultados e a experiência de vocês em relação à criolipólise, tá? Só vou ligar aqui a máquina, Tá. que daí dá pra gente mostrar uma... Isso. Bom, em primeiro lugar, a criolipólise ela já é um recurso que é muito famoso dentro da estética. É um recurso que a gente usa com padrão ouro no tratamento de gordura localizada. E é um dos recursos mais eficazes e que não saem de moda. E por que que ela é tão top assim, né? Por que que a criolipólise ela é tão chega a ser tão bacana e ela dá tanto resultado? Porque ela tem muita comprovação científica. E não só comprovação científica, como também resultados na prática. A gente tem resultados, a gente vê resultados em redução de medidas e de forma muito, muito visível. Tá? Então, a criolipólise ela é um método que ela não é invasivo. A gente usa um aparelho no qual ocorre o resfriamento do tecido adiposo, e esse resfriamento do tecido adiposo, ele gera um processo fisiológico de morte natural, que a gente chama de apoptose. Né? Eu brinco muito com as minhas alunas que a morte natural a gente chama de morte morrida, né? É uma morte que não ocorre dano aos tecidos adjacentes, não ocorre dano aos demais tecidos. Então, a criolipólise, além dela ser um método não invasivo, onde ocorre um efeito fisiológico de redução de medidas que é benéfico ao meu corpo, ela também não faz mal, tá? Nós temos dois tipos hoje de criolipólise, né? A criolipólise de placas e a criolipólise de sucção. Então, a gente tem aqui, que a gente vai mostrar para vocês, a criolipólise de sucção, que é essa daqui, né? A criolipólise de sucção. Aqui a gente está usando a Crio 360. Essa máquina é a máquina que eu tenho na minha clínica. Eu sou apaixonada por esse manípulo, tá? Que é o manípulo 360 aqui. É um manípulo que ele tem um congelamento uniforme, tá? E esse manípulo 360, ele faz uma pressão no qual a gente tem uma parte do tecido adiposo sugado e através das placas de Peltier eu tenho um congelamento uniforme, tá? E a gente tem... Oi. Espera só um minutinho. E eu tenho aqui a criolipólise de placas, tá? Uhum. Essa daqui é a placa. Aqui não ocorre a sucção. Aqui a gente não tem a ocorrência de sucção, tá? É a placa, onde essa placa ela vai entrar em contato direto com o tecido, sem a ocorrência de sucção. Então, é o contato da placa direto com o tecido. A Rê vai explicar também sobre algumas diferenças de manípulos que a gente tem aqui na Dox, que é muito bacana. A Dox ela faz vários desenvolvimentos, o P&D da Dox ele é muito visionário, ele sempre sai bastante na frente em relação às placas e às sucções da criolipólise. Fala aí, Rê. Deixa eu ver se o Tomás consegue colocar a térmica aqui pra gente. O Tomás, para ele ligar a térmica pra gente. Pessoal, olha só, é muito importante quando a gente tem uma plataforma e dentro dessa plataforma a gente consegue colocar variações de manípulos, né? Isso dá para nós uma variedade de trabalho muito grande. Esse manípulo da Dox é um manípulo blindado. O que vem a ser o blindado? Ele tem uma camada, né, de plástico em frente à placa. Isso faz com que você tenha maior proteção em relação à pele do seu paciente. E aí você tem menos risco de intercorrência por isso. Você vai precisar trabalhar numa temperatura mais baixa, um tempo um pouquinho mais prolongado, para que você corrija esse processo que ela tem de proteção. Porém, você consegue, né, trabalhar com um pouquinho mais de segurança. Porém, você tem uma placa de congelamento
nessa área lateral. Então, quando a gente coloca isso no nosso paciente, a efetividade vai ser superior e inferior. Se eu colocar dessa forma, vai ser nas laterais. E eu tenho uma perda nessa região onde eu não tenho resfriamento. Diferente da 360, por isso que a Cami falou, é a minha preferida. Por quê? A área de efetividade dela, você tem resfriamento nessas partes. Aqui, ó. Aqui. Então, você consegue uma área muito maior de efetividade dela. Tomás, dá para você mostrar na câmera térmica para as meninas verem? Gente, lembrando que a criolipólise, ela tem que ser trabalhada sempre com a manta anticongelante, tá? Não se congela um tecido diretamente com a placa ou com o manípulo. A gente tem que trabalhar sempre com a manta anticongelante. É a manta que vai proteger o nosso tecido, a nossa pele de queimadura. Então, não se trabalha sem a manta, tá bom? Então, a gente vai ter a 360 e a blindada. Eu, Camila, na minha experiência clínica, e a palestra ela tem esse intuito da gente passar os nossos, a nossa visão clínica dentro da clínica. Eu só trabalho com 360. E você, Rê, você trabalha com qual? Só 360. Então, hoje só 360. Por que a gente optou pela 360? Porque a 360 a gente consegue menos tempo de congelamento. Então, se eu consigo menos tempo de congelamento, eu consigo trabalhar mais áreas e, consequentemente, mais clientes. Isso a grande sacada que a Doxy teve quando ela criou o Manípulo 360. Porque quando eu faço mais áreas em menos tempo, eu faço mais clientes no dia, tá? Com muito mais efetividade. Você, eu pedi para as meninas colocarem a câmera térmica para vocês verem a área efetiva de resfriamento do manípulo. É interessante no visual a gente ter essa noção, né? Porque muitas vezes a gente fala a área efetiva é muito maior, mas no visual a gente não consegue dimensionar. Então eu pedi para eles colocarem a câmera térmica no manípulo para vocês verem a diferença entre a área efetiva de um manípulo e de outro. Hoje eu trabalho com 360 justamente porque você tem uma menor exposição, né, desse tecido, você ganha tempo e você ganha área para ser trabalhada com o seu paciente. Antigamente, quando a gente trabalhava somente com esse manípulo, a gente tinha que fazer posicionamentos para poder pegar uma área efetiva maior. Hoje, com esse manípulo, você já consegue fazer isso de uma maneira muito melhor. E fica aí a sacada para quem quer, né, investir em uma criolipólise. A grande sacada de manípulo é se você quer hoje um manípulo que seja mais efetivo, sempre recorrer a um manípulo 360, ou como a gente chama de ponteira de aço, que é no caso desse da Doxy, tá? Porque vocês vão conseguir congelar muito mais rápido, com muito mais eficiência, tá? Lembrando que todo ônus tem seu bônus e todo bônus tem seu ônus, né? A 360, ela é um manípulo que você requer muito mais cuidado, né? Então, ela é um manípulo, assim como a placa, você tem que tomar muito cuidado, usar a manta. Não, em hipótese alguma, vocês não podem reaproveitar a manta anticongelante, porque senão vai queimar, tá? É igual vocês colocarem uma pedra de gelo direto na pele ou num tecido que está ressecado, vai queimar. Nós estamos falando de gelo, tá? Se vocês colocarem a língua no congelador, vai grudar e vai queimar. É a mesma coisa, né? Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência quando vocês estão lidando com criolipólise, independente de placa ou sucção, mas com placa e principalmente com sucção 360, vocês têm que tomar muito mais cuidado, tá? Tendo esse cuidado, a efetividade é infinitamente maior. E é uma máquina que te dá uma segurança de você trabalhar o dia todo com ela ligada e ela não te trazer nenhuma preocupação em desregular a máquina, em trazer um processo de não funcionamento ou manutenções recorrentes. E olha só que interessante, ó. Tá vendo a área de efetividade dela, aonde está a Peltier? E nas áreas aqui, ó, em cima, embaixo, você não tem nada de resfriamento, diferente dessa daqui. Consegue mostrar essa, Tomás? Aí.
você tem a efetividade aqui maior, Já mas tá olha -6. toda a área, ó. E ó a temperatura dela aqui mínima, ó. Então a efetividade que ela traz em todo o manípulo é muito maior, lembrando que a gente sempre tem a maior área onde está o Peltier. Então vocês têm que posicionar o manípulo de acordo com onde você quer uma maior efetividade. E aí, mas só que eu tenho ainda, ó, se as meninas quiserem colocar as mãos, eu acho interessante vocês sentirem essa diferença. E a grande sacada deles é esse manípulo, que você consegue trabalhar pequenas áreas. Então, a área de papada, essa área de gordura próximo à região de axila, onde a mulher acaba tendo, né, uma maior acúmulo de gordura, até pelo uso do sutiã, às vezes vai juntando. E região de pubis, região púbica, aqui você consegue trabalhar ele acoplando certinho na mulher. Então, esse manípulo é muito interessante para vocês trabalharem essas áreas aonde a sucção maior você não consegue posicionamento desse manípulo para conseguir fazer. Eles até desenvolveram a placa, uma placa menor que você pode colocar nessas áreas, mas a segurança que a sucção traz é muito diferente, né? A placa você tem que tomar cuidado com o aprofundamento que o resfriamento traz e pegar vasos de maior calibre, onde a isquemia acaba sendo maior. Então, a atenção de vocês tem que ser muito maior nesses casos, diferente da sucção, que você separa esse tecido, né, amiga? Exatamente. E uma coisa bacana a se desenvolver é que sempre quando a gente for trabalhar com crio, a gente tem que aprender a desenhar o corpo, tá? Cuidado por vocês venderem crio assim, ó. Pega para mim aqui a placa. Vamos supor, crio lipólise, uma região, vai embora, cliente. Vocês estão jogando o dinheiro da cliente fora e o trabalho de vocês no lixo. Tá? Então, criolipólise, ela tem que ser um trabalho como se você estivesse esculpindo o corpo de uma cliente. É uma escultura, tá? É uma crioescultura, não existe lipoescultura, a gente faz uma crioescultura. Então, a gente precisa esculturar, a gente precisa desenhar o corpo de maneira perfeita na cliente, tá bom? A gente falou um pouquinho da sucção, agora eu vou falar para a placa. Para que existe a placa, né? A placa, ela é uma coadjuvante. Na minha opinião clínica, a placa, para mim, ela é uma excelente coadjuvante. Por quê? Nós temos clientes com pouquíssimas quantidades de gordura que a sucção não vai conseguir puxar. Né? Mas que ela precisa perder aquele restinho de tecido adiposo. Aí entra a placa. Tá bom? Então, a placa, ela tem sim o seu valor, ela é importante, ela tem resultados bacanas. Eu ainda estou em fase de experimentação, em fase de testes com a placa. Você também, né, Rê? A gente ainda está em fase de testes com a placa. Eu vou mostrar a placa que nós vamos testar. Que é Electrofit. Que é Electrofit, que é diferente da outra plaquinha. Exatamente, que estava aqui, é uma placa grande, menor, que está associada com correntes elétricas que nós recebemos essa semana para poder fazer os testes, né? Mas a placa, a meu ver, e até hoje, dentro da minha experiência clínica, ela vem para poder somar, tá? A estrela principal ainda continua sendo a sucção dentro da minha prática clínica, tá bom? Aí a gente vai mostrar para vocês a placa também. A Doxy saiu inovando mais uma vez. A placa Electrofit é uma placa muito grande, é a maior placa do mercado. E ela veio com uma coisa... Ela é pesada, então imagina você trabalhar uma placa dessa no abdômen, né? Uma paciente menorzinha, rapidinho a gente consegue trabalhar. Agora, olha que interessante, ela tem uma saída para corrente elétrica. Então, a gente pode associar uma eletroestimulação, a gente pode associar uma eletrolipólise, a gente pode associar uma microcorrentes, tá? E tudo isso está sendo desenvolvido, pesquisas, para ver a ação de correntes elétricas associadas ao poder do gelo, tá? E qual é a ação disso dentro da fisiologia do corpo humano. Porque muitas vezes você consegue ter dois mecanismos de ação, exatamente, né? Um pela lipólise e o outro pela apoptose. Então, a área de perda da cliente pode ser ainda maior, mas é algo que a gente está testando. Então, nós vamos passar para vocês aquilo que é a nossa experiência clínica. Exatamente. Né? Para depois a gente poder falar, não, isso aqui é muito superior, isso aqui vale a pena a gente trocar, trabalhar. Você viu, ó, 2 manípulos, você pega o paciente, o abdômen do paciente total, né?
E você consegue também uma perda de temperatura corporal muito grande. que vai ajudar nesse processo do paciente perder caloria, diminuir. Para vocês terem uma ideia, quando se coloca a placa, né, uma placa desse tamanho no corpo, a gente ativa receptores de lipólise. Então, a gente acaba gerando uma lipólise, a gente acaba emagrecendo frente ao frio, tá? Fisiologicamente, isso já tem comprovação científica, sim. Quando você entra em contato com o frio, quando você passa frio, você emagrece, né? Quem é aluna do meu bando da CAMI sabe, porque eu explico bastante isso nos cursos, né? Mas isso está dentro de qualquer literatura. O que a gente quer, o que a DOC está pesquisando, o que nós estamos correndo atrás, é que a ação da placa associado com a sucção e a corrente, ela faz, além da apoptose, a lipólise também. Então, a Electrofit, ela veio com uma proposta de fazer 2 processos de redução, tá, fisiológicos numa placa só. Né? Então, logo, logo, se Deus quiser, a DOC está vindo aí com ótimos resultados científicos. Eu acho que é importante isso, vocês observarem, né? Quando a gente vai escolher um equipamento, né, amiga? A importância da gente procurar equipamentos a qual tem se desenvolvendo outros tipos de tecnologias agregadas àquilo que você já tem. E não você precisar ficar trocando de equipamento cada vez que tem um lançamento. Mas você vai agregando ao que você já tem, né, no equipamento que você já tem, e que a empresa desenvolve pesquisas, desenvolve trabalho, tem um P&D por trás disso, para poder fazer, chegar até nós aquilo que há de melhor. Então, isso traz mais segurança para a gente trabalhar na clínica. Segurança e resultado, né, Renata? Segurança e resultado. Segurança e resultado. Asgard, ela é um aparelho, que nem a Renata falou, ele trabalha cerca de 14 horas sem parar. Eu tenho 3 máquinas da Asgard na minha clínica. São 3 aparelhos que trabalham das 7 da manhã às 10 da noite sem parar. Eu só trabalho hoje com ponteira 360, né? Logo, logo, agora chegaram as minhas Electrofit, eu vou entrar em teste. Oi? Achei que você estava perguntando. E a gente tem, assim, os meus resultados são resultados incríveis, né? Quem quiser depois conversar comigo e com a Renata, a gente está à disposição. E é um aparelho, assim, que hoje eu não fico sem na clínica, tá bom? Eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta a respeito da Crio. Mais perguntas, gente? Você tem uma efetividade de congelamento, ó, muito maior, ó. Ah, elas têm, ó. Você tem, né? Tudo bem, meu amor? Ó. Então, a gente consegue ter um resfriamento ainda melhor, né, com essa ponteira. Isso. E não tem essa perda, não. Certinho? Bom, meninas... Mais alguém? Acho que é só. Olha, eu queria agradecer vocês que pararam o tempinho aí para poder conversar com a gente, né? Para poder ouvir o nosso trabalho. A gente vai voltar mais tarde para poder falar depois sobre os nossos casos clínicos. Aí a gente vai voltar mais tarde para falar nos nossos casos clínicos. E vou aproveitar que é 1h da tarde. A gente vai estar aqui na frente, na Ecos, eu, Renata Trinca e Amanda Fernandes, comentando com vocês sobre a estética integrativa. Quem tiver a fim de escutar nós 3 conversando um pouquinho aqui no bate-papo, só chegar aqui na Ecos, tá bom? Obrigada, muito obrigada amores. a todos vocês. Beijos. Beijo.